Fala galera da G-Fight, Diego Ribas, direto de Orlando, aqui na Flórida, com o Luiz Rocha. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, prazer galera da G-Fight aí, bom falar com vocês. E pode esperar que vem coisa boa sábado aí. Luiz, campeão peso leve do Karate Combate, vai fazer um catchweight, a primeira superluta da história do Karate Combate com o Josh, campeão do meio médio. Vamos lá, Luiz, algumas coisas que eu quero falar dessa luta. Primeiro, diferença de altura, diferença de tamanho, vai ficar a favor. Eu sei que é um peso intermediário, mas vai ficar a favor do seu oponente. Ele é maior do que você, né? Como fazer para lidar com isso? É algo que não tem como a gente mudar, né? Ninguém vai crescer depois dos 30 anos. Então, o que eu podia fazer era treinar com adversários ainda, com parceiros de treino ainda maiores que meu adversário, né? Eu fiz isso. O Josh é 6 centímetros maior que eu e eu treinei com um parceiro de treino 6 centímetros maior que o Josh na maioria dos meus treinos. Então, acredito que essa diferença de altura não vai ser um problema para mim devido à minha preparação. Certo. Muitos fãs perguntam, você teve uma carreira curta, por enquanto, no MMA, muito vitoriosa, chegou a lutar no Bellator, inclusive, e hoje está no Karate Combate. Qual a diferença, o que te atrai mais aqui? Você poderia ter seguido no MMA, por que essa migração? O que te atraiu no Karate Combate? Antes do MMA, eu tive uma carreira bem sucedida também no Karatê Olímpico, né? No Karatê Esportivo. Fui vários anos de seleção brasileira, com medalhas internacionais. Então, digamos que eu fui tratado no Karate Combat melhor do que no MMA. Apesar de ter chegado muito rápido ao Bellator, que é um dos maiores eventos do mundo. Mas cheguei no Bellator como apenas um lutador. No Karate Combat já cheguei com um status maior. E eu vinha de uma lesão, uma cirurgia no joelho, que eu não sabia como eu iria me recuperar. É sempre uma incógnita, né? Então, ter essa segurança que o Karate Combat me proporcionou, um contrato longo, 16 lutas já inicial, me proporcionou uma segurança que eu precisava naquele momento. O meu treinamento não mudou muito, porque quando eu lutava em MMA, eu já era um lutador que priorizava completamente a parte de pé. Eu sempre tentei estar em pé, defender quedas, ficar em pé e trocar porrada. Então, no Karate Combat, a regra é praticamente igual ao do MMA na parte em pé, na parte de striker. Então, no treinamento não mudava muita coisa, mas essa questão da estabilidade, da segurança que o Karate Combat me proporcionou desde o início foi muito relevante para eu tomar a decisão. Eu não sabia inicialmente que o Karate Combat teria contrato de exclusividade, porque o meu contrato com o Bellator previa que eu fosse disputar competições de Karatê. Então eu imaginei que pudesse lutar os dois, né? Essa foi a minha sacada inicial, mas aí o próprio Karate Combat exigiu exclusividade, foi o que me limitou de lutar MMA. Mas a volta para o MMA não é uma hipótese que eu descarto, muito pelo contrário. Eu penso em voltar a lutar MMA. Não sei se após meu contrato em Karate Combat vencer, ou talvez um cross promotion contra algum lutador de MMA de uma boa organização. São coisas que passam pela minha cabeça, são possibilidades que eu vejo como possíveis. Luiz que treina na Pitbull Brothers, né? Time renomado aí de MMA. Bom, para esse evento específico a gente vai ter uma mudança nas regras, né? Pela primeira vez, joelhadas serão permitidas. Para quem não está acostumado, as regras permitem não só o striking, como também algumas quedas, alguns tipos de quedas e até o ground and pound limitado de 5 segundos. E agora, joelhadas. Você que já lutou em MMA, te agrada? Me agrada, principalmente porque a joelhada é uma marca registrada da Pitbull Brothers. Desde antes de eu ser da equipe, quando eu era criança, ainda ouvia falar do pessoal da Pitbull Brothers, que na época nem era Pitbull Brothers ainda, era outra equipe. Mas que se foi o pessoal que se formou, né? Já era uma marca registrada deles, a joelhada. Eu não tenho um nocaute de joelhada ainda, então ter essa possibilidade no Karate Combat me agrada muito. Fala do seu adversário, Josh, americano. Onde você vê brechas possíveis para enfrentar ele? Você se vê superior em que aspecto do combate? Cara, eu sou mais rápido, acho que tecnicamente sou mais alinhado, tenho um tempo de luta melhor. Ele tem uma melhor resistência, ele realmente é um lutador de durabilidade, né? Ele luta muitos rounds. Eu geralmente sou um lutador mais explosivo, tento decidir a luta rápido, mas treinei muito, logicamente, para durar os 5 rounds, embora que eu não pretendo deixar durar, pretendo acabar com essa luta o mais rápido possível. É um bom lutador, é um cara que não tem aquele jogo fixo, tipo, treinar para lutar com ele é até complicado, porque ele não é um cara de jogo fixo, de plano bem coerente, assim, tipo, plano claro. Tipo, o Josh faz isso. Não tem, ele é um cara muito fluido, ele vai seguindo a luta e vai se adaptando. Então é um pouco complicado para treinar com isso, mas eu vejo brecha no jogo dele, vejo brecha na guarda dele. E eu acredito que quando a luta começar a se desenrolar, minha mão vai entrar e ele vai cair. Tem um palpite para a luta? Nocaute. Quanto tempo? Cara, eu pretendo nocautear dentro dos 2 primeiros rounds. É o meu plano. Ele sabe disso, inclusive. Então, não sei como é que ele vai reagir nesses 2 primeiros rounds, se ele vai
fazer uma luta mais de movimentação para evitar, esperando que eu canse e ele venha a ser mais decisivo nos rounds seguintes. Mas eu vou entrar para nocautear nos 2 primeiros rounds e caso isso não aconteça, eu continuarei buscando nocaute no terceiro, no quarto, até que aconteça. Fazer uma luta principal, possivelmente do maior evento já feito aqui do Karatê Combate, sendo campeão e não colocando seu cinturão em jogo, né? Você mantém o cinturão, o Josh também, nenhum dos 2 cinturões estará em jogo. Isso dá uma certa tranquilidade, tira uma certa pressão de ter que defender o cinturão? Tira a pressão, realmente, torna a luta mais relax, digamos assim. Mas eu queria os 2 cinturões. Inicialmente essa luta eu desafiei para lutar na categoria dele, no 7-5, valendo o cinturão dele. Depois ele me falou que poderia baixar para mim, eu falei, então vamos fazer um catchweight, aí foi no meio do caminho e vou botar os 2 cinturões em jogo. Foi o evento que não quis, eu queria essa luta, mas realmente tá aqui e saber que meu cinturão tá seguro traz uma tranquilidade maior e ao mesmo tempo uma responsabilidade maior. Já que não vale meu título, eu acho que a minha obrigação com a companhia e com o público é de dar um espetáculo. Tipo, a luta, já que tirou essa responsabilidade de eu defender meu cinturão, acho que a minha obrigação com esse evento é isso, é fazer o espetáculo, tanto para a organização quanto para o público, e foi para isso que eu treinei, é isso que eu vou fazer. O fato de ser um catchweight tem... obviamente você não precisa fazer um corte de peso tão brusco, né? Tem mais uns quilinhos ali de vantagem. O que muda na semana da luta? Pode comer melhor, dorme melhor? Cara, eu confesso que tá sendo estranho essa parte. É bom, é mais tranquilo, mas geralmente o processo de corte de peso é um processo que a gente sofre, mas fortalece o espírito. Você meio que vai entrando no clima da luta com aquele sofrimento. Aquela ralação, todo aquele protocolo para se cortar o peso, né, que são coisas que estão completamente fora do nosso cotidiano, são coisas que a gente só faz na semana da luta. Então você vai meio que a mente já está acostumada a tratar aquela semana de uma forma que vai se preparando para a luta. Então eu tô realmente, até que tem hora que eu me pego meio disperso, assim, eu falei, volta, concentra, que a gente vai lutar essa semana. Mas estou muito bem preparado, treinei muito bem e o fato de cortar menos peso, sem dúvida, vai fazer bem para o meu corpo. Essa questão de não tá passando pelo processo, talvez realmente não faça bem para minha mente, para o meu espírito, mas eu sei que na hora eu vou contornar isso aí, meu corpo vai estar bem, vai estar mais forte e a probabilidade do nocaute aumenta ainda mais por eu estar mais forte. Maravilha, Karatê Combate passa no Combate, fiquem de olho aí, canal Combate no Brasil. Luiz, por favor, manda aquele recado para os fãs da G-Fight, vamos ver esse vídeo no Brasil, o que eles podem esperar dessa luta. Vamos lá, galera, não sei aí quem acompanha o Karatê Combat, mas para quem não acompanha, começa a acompanhar aí. Quem já acompanha sabe que é sempre a casa de muitos shows e sábado vai ter show brasileiro. A gente vai estar fazendo a luta principal e trazendo mais uma vitória para o Brasil por nocaute. Acompanhem. O Bruno, The Tiger, tudo bom, Bruno? Tudo bom, graças a Deus. Agora só dando uma descansadinha e dando uma curtida aqui na Flórida. Bruno, vamos lá. Sua estreia no Karatê Combate, né? Como é que foi o preparativo, essa mudança? Você do MMA agora para cegas apenas a trocação. Mudou muita coisa no seu training? Cara, mudou um pouco, não tanto. O que mais mudou, acho que é a adaptação pra arena, né? Pro pit, que é um pouco diferente. É diferente de um ringue, é diferente de um octógono. Então, tipo, as paredes em diagonal, com certeza não... É um fator que tem que ser considerado, mas de resto... A trocação é basicamente o que a gente faz, entendeu? Então é só focar um pouco mais, deixar um pouquinho o grappling de lado e focar na trocação, foi só isso. Você chegou exatamente sobre o pitch, a área de luta que é única do Karatê Combate, chegou a simular, ter algum preparativo especial para isso? A gente tentou, lá na academia não tem, né? Eu queria ver nessa primeira luta se eu vou sentir muito, se eu sentir muito eu vou adaptar alguma coisa. A gente botou uns aparadores, alguma coisa para simular ali no canto, né? Que eu tenho minha maior preocupação é de pisar. É de pisar ali e não estar acostumado com aquilo, entendeu? Então a gente tentou simular isso, mas de resto não. Certo, nas regras do Karatê Combate, alguns tipos de queda são permitidos, um curto ground and pound também, e para esse evento, agora os joelhados vão ser permitidos. Como a sua estreia esse MMA, para você tá tranquilo, né? Não, tá tranquilo. Eu gosto da parte do ground and pound, eu gosto da parte de você adicionar uma queda ou outra ali para surpreender, né? Eu até treinei algumas coisas que podem acontecer, que vai ser até um pouco engraçado. Mas, e a parte da joelhada, eu fiquei muito feliz quando eu soube que no primeiro evento eu ia estar fazendo. Eu gosto muito de joelhada, eu sempre jogo joelhada, independente se o meu adversário está entrando em queda ou não. Então isso daí é tranquilo demais. Me fala do seu adversário. Você encontrou
alguma brecha no estilo dele? Não, tem pouco vídeo dele, né? Ele é um cara que não tem muita luta de kickbox, mas tem o suficiente. Ele é um cara que veio do Kyokushin, então tem chutes muito fortes, mas é um cara da trocação. Ele parece muito aquele kickboxer mais tradicional, plantadão e tal, até tem uma certa movimentação, mas ele gosta de trocar a porrada, né? Então é movimentar um pouquinho mais com ele, deixar ele se perder um pouquinho e aí capitalizar depois. Pra quem não sabe, todos os competidores do Karate Combat são faixa preta de Karatê, não importa a modalidade, Kyokushin, Goju Ryu ou Shotokan, que é o seu caso, Shotokan. Vem da escola dos Machida, né? Inclusive o pai do o Lyoto Machida é um dos embaixadores do Karate Combat, e o pai do Machida vai estar aqui. Ele já é a primeira luta dele que ele vai ver? Sua, pessoalmente? É a primeira luta, sem pressão, né? Sem pressão nenhuma. Quando o Lyoto me falou que o sensei tava vindo, eu falei, ih, caralho, porra, deu até bateu um nervoso, deu um frio na barriga ali. Isso daí é uma coisa que me deixa nervoso, né? A luta é tranquilo, claro que a gente tem um nervosismo normal, mas assim, ter o sensei Machida ali do lado é uma responsabilidade muito grande, porque, poxa, eu venho carregando a bandeira dos Machidas e, querendo ou não, ele é o principal Machida, né? Todos nós, inclusive o Lyoto, o Shinzo, todos nós carregamos a bandeira dele, então ter ele do lado ali do Pete assistindo a luta é uma grande responsabilidade, é uma pressão, é uma pressão. Já encontrou com ele aqui em Orlando? Ainda não, ontem a gente até se desencontrou por causa do Lyoto veio aqui no hotel, eu tinha saído mas hoje à noite eu vou lá na casa do Lyoto pra gente trocar uma ideia. Show de bola. Ontem eu vi parte do seu treino ontem ali no corte de peso. Como é que tá essa reta final, corte de peso? Uma categoria um pouco diferente da categoria da MMA. Tá tranquilo? Não, tranquilo. Já tô no peso, na verdade, né? Uma categoria 68 quilos, né? 150 pounds. Eu luto na 66, né? 145. Então eu já cheguei aqui no peso. Ontem eu até dei um treino um pouco mais forte. Pra hoje tá de boa, tá tranquilo. Tomando uma aguinha, comendo um pouquinho. Tem uma brecha pra descansar. Até porque eu nunca fiz isso, né? Até falei pro Ozzy, que tá comigo, meu corner, que eu falei, não, eu quero experimentar, ficar tranquilo um dia antes, porque geralmente a gente sua muito, a gente desgasta muito um dia antes da pesagem. E aí, tipo assim, hoje eu tô bem de boa, só dormindo e fazendo a mídia, né? Para esse tipo de corte de peso, eu percebi que os lutadores, né, tava falando com o Luiz agora, eles também cortam menos peso em comparação ao MMA pro Karate Combate. Para luta de trocação, seja boxe ou kickboxing, dá para fazer um corte de peso tão brusco ou acaba cobrando mais no longo prazo, na própria luta, no decorrer dos rounds? Isso é muito interessante, na verdade, né? Porque a gente corta mais peso no MMA pelo grappling, né? Pela parte da isometria, porque ali faz uma diferença. Na trocação, eu diria que ser o mais rápido até melhor, ou seja, ser um pouquinho mais leve até melhor. Então, mas eu quero até experimentar, talvez, eu tava conversando com o Adam, talvez experimentar, baixar um pouquinho mais para ver como é que eu vou me sentir na categoria de baixo. Eu não sei, eu tenho cortado peso muito bem, até para 66, não tenho usado sauna. Então eu acho que tem margem para pelo menos uma luta sentir como é que faz, aí eu vou poder te responder melhor. Na próxima pergunta. Na próxima luta. E para finalizar, tem um assunto que me chama a curiosidade, que é a questão de plano de negócio, plano de carreira. O Karate Combate, a gente sabe que assina contratos mais longos do que os eventos de MMA. Você chegou a lutar no UFC, né? Eu tava lá numa luta, inclusive. Me diz que em questão de financeiramente falando, plano de carreira, foi vantajoso você ver como esses eventos, talvez até um Glory da vida, o evento de kickboxing, são opções também, porque principalmente no mercado brasileiro tem que ser MMA, tem que ser principalmente UFC, no máximo Bellator um ou outro, mas tem que ser MMA. Há vida fora do MMA? Eu já ia falar isso. Existe vida fora do UFC, não só fora do MMA, não só fora do UFC, também fora do MMA, né? Como a gente tá vendo. Mas assim, eu sou um lutador de MMA, entendeu? Eu vim pro Karate Combat porque as estrelas se alinharam, tudo. Eu saí do UFC, o Karate Combat estava forte, chamou, tinha algumas outras propostas. Eu falei, quer saber? Ainda sou novo, tenho 26 anos. E eu acho que eu estava precisando de dar uma respirada. Foi muita coisa num curto espaço de tempo. Então eu vim para cá muito para espairecer. Questão financeira, vale a pena se você comparar com os outros eventos médios de MMA. Os eventos grandes, claro que pagam melhor, né? Eu acho que o Karate Combat até tem uma projeção de salário bacana, com mais lutas. O meu contrato não é tão longo assim, mas assim, cara, é um experimento pra mim, é um experimento do Karate Combat comigo também. Eu não posso te cravar que eu vou embora e não posso te cravar que eu vou ficar aqui pra sempre também. Eu acho que cada luta, cada contrato que a gente for negociar vai ser uma conversa diferente.
aos 26 anos a gente pode te imaginar, não no futuro próximo, talvez no futuro longo, distante, que você volte a lutar MMA. Não, esse é o objetivo, na real, né? O Karate Combat tá aí, como falei, eu acho que seria uma frustração no final da minha carreira se eu chegasse no final da carreira e não experimentasse o Karate Combat. Então, por isso que eu vim pra cá agora, né? Eu quero ter essa experiência, mas no futuro aí a gente vai conversando, entendeu? Eu acho que é muito importante focar nessa luta, na próxima, e ir planejando, né? Como você falou, é planejamento de carreira. Querendo ou não, isso também faz parte do planejamento de carreira, entendeu? Eu vou ter a oportunidade de fazer uma coisa que eu nunca fiz, de brincar, não desrespeitando um kickbox da vida, mas é quase como não vale pro cartel do MMA, dá pra se divertir um pouquinho mais, sem a pressão de não pode perder. Eu passei 10 lutas invicto, mas eu não me divertia tanto. Uma luta ou outra ali, era muita pressão. Tem que ganhar, porque senão não vai pra você. Então agora eu tô dando uma respirada, uma relaxada, me diverti bastante, e aí depois a gente vê o que acontece. Maravilha. O Tigre, manda aquele recado então para os fãs da G-Fight que vão ver esse vídeo no Brasil, o que eles podem esperar da sua luta aqui, na sua estreia, né, no Karate Combat, com direito ao Sensei Machida ali na plateia. Sensei Machida é fogo, cara. E não é brincadeira não, cara. É foda. Mas sim, como eu falei, eu tô querendo me divertir. Então eu acho que as minhas melhores lutas no MMA foram as lutas que eu tava mais descontraído, mais relaxado, que eu consegui deixar o jogo fluir. E é basicamente isso. Como não tem a questão de um double leg, um single leg pra entrar, então dá pra tu deixar a trocação um pouco mais solta, né? Porque acaba que a gente viu na luta do Aldo, o cara fica um pouco mais preso pra defender as quedas. Então acho que o strike vai tá 100% nessa luta. E a galera do AG Fight tem que se inscrever, né? Se inscreve no canal. Tem que dar curtida. Muita curtida nesse, porque eu tô nele. Fechou? Então, mas assim, fiquem ligados. É sábado. Começa às 7 do Brasil. Que horas do Brasil? Começa? 8 do Brasil, acho. Rapaz, eu tô no fuso de Vegas. 8 do Brasil. 8 horas, horário de Brasília. Foi mal aí a falta de informação. A gente aqui, é porque fuso de Vegas é difícil, né? O seu papel é lutar, não é ver horário. Eu tô muita porrada na cabeça, é foda.